Bom dia, meus irmãos, graça e paz, Deus os abençoe neste dia, que Deus esteja guiando a sua vida. Vamos continuar a nossa devocional. Situações adversas, situações improváveis, elas acontecem e acontecem em vários lugares, em várias épocas e continuará acontecendo até Cristo voltar. Vamos ler o texto, Mateus 1, a partir do verso 11. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Bem, meus irmãos, aqui nós temos o restante da genealogia que Mateus descreve, e nós vemos que de Josias, ele pula o filho de Josias, que é Jeoaquim, que vai para o cativeiro na Babilônia, por Nabucodonosor, e depois coloca Joaquim, que também é conhecido como Jeconias ou Conias. Este rei, ele reina, que era neto de Josias, ele reina aproximadamente 3 meses e alguns dias. Faz o que Deus reprova, e Nabucodonosor também o leva para a Babilônia com praticamente 18 anos, mais ou menos, nem tinha inteirado 19. E há não é uma maldição, mas uma profecia da parte de Jeremias para Joaquim, dizendo que ele era um vaso desprezível devido às coisas más que ele fez. E que ele iria para uma terra que não era dele, moraria com a sua mãe em uma terra que não era dele e morreria lá. E que ele não teria filhos e que sentaria no trono brevemente. E o que acontece? Joaquim é o último da linhagem real davídica a sentar no trono, e ele senta por 3 meses. E tudo indica também que ele não teve filhos, porque ele foi ainda jovem, não fala aqui que ele teve esposa, ou se teve filhos, eles não assentaram no trono. Depois disso, Nabucodonosor deixa Zedequias, que era tio de Joaquim, ou Jeconias, no trono, mas também ele se rebela e Nabucodonosor também tira ele, e depois que tira ele não fica mais ninguém ali como um representante real. Depois, todos esses outros nomes que vão acontecendo até chegar em José, são pessoas que são apresentadas pela tradição, que eles fazem parte da linhagem de Cristo e de Davi, mas nenhum deles teve o título de rei. Eles tiveram um sangue, vamos dizer assim, um sangue real, mas não tiveram o título de rei. Joaquim, no ano 37, após ele ir para o cativeiro, que seria de 70 anos, ele deixa de viver como um prisioneiro e começa a receber uma pensão do rei que assume, do outro Nabucodonosor que assume, e aí ele passa a comer na mesa real e receber uma pensão. Mas até então ele foi tratado como um prisioneiro. Então nós vemos que depois dele fala que Joaquim ou Jeconias gera Salatiel e continua assim a descendência. Provavelmente Salatiel não era filho de Joaquim. E nós vemos também, lá no finalzinho, que fala assim,
Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é o chamado Cristo. Não fala que José é pai de Jesus, mas fala que ele é marido de Maria. Naquela época, o, o contrato de noivado já era válido como casamento, mas ainda não tinha o contato. Passaria a ter contato após o casamento. Mas já era uma formalidade de casamento. Então, da mesma forma que Jeconias apresenta ali na sua geração Salatiel, que provavelmente não é seu filho, José também vai apresentar Jesus como o seu descendente legal, mas não sanguíneo. E nós vamos ver que ele fala Jesus, que é ele fala nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então Jesus é seu nome próprio, Jesus, que vem do Josué e quer dizer Salvador, e Cristo é o seu título, que é seu título divino, que é o Messias, o ungido de Deus. Então, aqui nós vemos as duas naturezas de Jesus: Jesus, Salvador, Cristo, ungido de Deus. Então, olhando para essa realidade, nós vemos que nós fomos adotados pelo Senhor por meio de Cristo. Nós somos hoje filhos de Deus porque cremos no Senhor por meio de Cristo. Cristo nos deu a possibilidade de sermos co-irmãos com Ele, co-herdeiros com Ele e filhos de Deus. Nós também somos adotados. Então nós vemos que a graça de Deus, ela acabou agindo na vida de Jeconias, porque ele ainda continuou participando da genealogia. Nós vemos também que a graça de Deus trabalhou na vida de José, marido de Maria, em relação a Jesus Cristo. E vemos que a graça de Deus trabalhou em Jesus Cristo para nós. Então nós vemos aqui que em todas as circunstâncias foi a graça de Deus que agiu em favor da humanidade. E é isso que nós temos que crer. Que Deus lhe abençoe no nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento. Eu entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor que os abençoe, que os cure, que os guarde. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês. No nome santo de Jesus Cristo.